Corinthians! Salve, fiel torcida! Você está ouvindo o podcast do Card Corintiano no pique do rádio, pelo YouTube, pelo Spotify e pelo TikTok, com muita informação e análise de nossos comentaristas. Siga-nos em todas essas plataformas, como também no Instagram, onde você encontra os cards dos ídolos que ajudaram a construir a história gloriosa do Esporte Clube Corinthians Paulista. Falaremos nesse episódio sobre a preparação do Timão para enfrentar o Atlético Mineiro na Arena MRV pelo Campeonato Brasileiro. Justamente nesse dia que os bastidores do Corinthians fervem depois do indiciamento do presidente Augusto Melo pela Polícia Civil por furto qualificado pelo abuso de confiança, associação criminosa e lavagem de dinheiro, ainda referente ao caso Vai de Bet. Meus amigos, a coisa está pegando fogo pelos lados do Parque São Jorge. Então, não saia daí que o episódio só está começando! O Timão concluiu nesta sexta-feira os preparativos para a partida contra o Atlético Mineiro, que acontece sábado às 21 horas na Arena MRV pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Quem traz todos os detalhes desse jogo super difícil, informações sobre o rival e a história do confronto é Reis Gol, direto do canal Manto Alvinegro. Salve galera do podcast Card Corintiano, eu sou o Reis Gol e trago informações do nosso Coringão. Hoje eu vou falar um pouquinho mais do time do Galo, vou falar primeiro sobre a história de Corinthians e Atlético Mineiro, os dois clubes que se enfrentaram 113 vezes na história, com pequeníssimas vantagens do Timão, com 43 vitórias, 30 empates e 40 derrotas. Já pelo Campeonato Brasileiro foram 32 vitórias do Timão, com 20 empates e 26 derrotas para o Galo. O último confronto entre os dois foram no dia 28/7/2024, naquele jogo na Arena MRV, 2-1 para o Galo, gols aos 32 de Hulk de pênalti, o Yuri Alberto empatou aos 39 de pênalti, de novo aos 40 do segundo tempo, o Hulk deu os números finais e, além disso, claro, aos 52 minutos o Lianco foi expulso no time do Galo, mas não teve jeito do Corinthians conseguir aí pelo menos um empatezinho. E para essa partida o técnico Cuca amarga baixas importantíssimas aí no Galo, o Corinthians que observa esses problemas do Galo para tentar se aproveitar aí e conseguir surpreender o time do Atlético Mineiro lá na MRV. Thomas Coelho, titular absolutíssimo da equipe do Atlético Mineiro, sofreu uma lesão na coxa direita e aumentou a lista de desfalques aí do técnico Cuca. O argentino se une a outros 3 atletas no departamento médico, são eles os laterais esquerdo Guilherme Arana, conhecida pela nação corintiana, o Arana que está com uma lesão na região posterior da coxa direita e não jogará essa partida. Outros destaques do desfalques do time do Atlético Mineiro importantes são Caio Maia e também o Cadu. Ambos sofreram aí cirurgias no joelho direito e também não joga. No meio de campo, Patrick Silva e Fausto Vera disputam uma vaga para compor aí a dupla de volantes com o equatoriano Alan Franco. Acreditamos aí que o Patrick Silva é o primeiro que ganhou grande prestígio aí com o Cuca após as suas grandes atuações contra Cruzeiro e Maringá e sai na frente aí do Fausto Vera na disputa por essa vaga no setor da volância. Já no setor ofensivo, o substituto de Coelho é a principal dúvida na escalação do time do Galo. O meio atacante Bernard corre na lista aí como
principal para ocupar essa vaga aí, mas também tem o meia Igor Gomes e o atacante Júnior Santos, que também aparecem aí como alternativas. Já no comando do ataque, Hulk também é dúvida por ter sofrido pancada na coxa direita no duelo contra o Maringá. Se não reunir condições, o paraibano deve ser substituído por Júnior Santos. E no Corinthians, o técnico Dorival Júnior viajou para Minas Gerais com seus relacionados e com grandes surpresas. No gol, Hugo Souza, Matheus Donelli, Felipe Longo. Na zaga, Félix Torres, André Ramalho, Kaká e João Pedro Choca. Laterais, Mateuzinho, Matheus Bidu, Fabrício Angileri, Léo Maná e Hugo. Meio campo, Maicon, Ranielli, André Carrillo, Breno Bidon, Charles, Rian, José Martínez, Igor Coronado, Alex Santana e Rodrigo Garro. No ataque, Yuri Alberto, Romero, Héctor Hernandes, Thales Magno e Memphis Depay. É o Coringão que surpreende e viaja com todos os seus principais jogadores. É isso aí, galera. Mas a grande curiosidade para essa partida é do Rafael Rodrigo Klein, que é federado lá no Rio Grande do Sul. A média de cartões amarelo do árbitro Rafael Rodrigo Klein é de 4,6 por jogo, com 79 cartões amarelos distribuídos em seus jogos só em 2025, sendo 3 atletas expulsos e, além disso, em geral, os árbitros, normalmente aplicam entre 2, 3 cartões amarelos aí para cada equipe, independentemente se é mandante ou não, e normalmente ele dá poucos cartões vermelhos. Bom, mesmo assim, o Klein, quando apitou os jogos do Corinthians, na sua totalidade, que foram 6 jogos que ele apitou do Corinthians, presta atenção, galera, em 6 jogos que o Klein apitou do Corinthians, foram marcados 22 cartões amarelos para o Corinthians e 2 cartões vermelhos. E não para por aí, na curiosidade do Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul. Desses 6 jogos que ele apitou do Corinthians, o Corinthians nunca conseguiu vencer uma partida. Foram 5 derrotas, 1 empate e nenhuma vitória. O último confronto em que o Klein apitou foi lá na Arena Barueri, um confronto contra o nosso maior rival, Palmeiras, 2 para o Palmeiras, 0 para o time do Corinthians. É assim que o Corinthians viaja lá para Minas Gerais. O Corinthians tenta lidar com os problemas que tem de desfalques e também presta atenção na arbitragem dessa partida. É óbvio que esperamos aí que o Corinthians faça primeiramente uma grande partida, passe por cima dos problemas das contusões, dos problemas físicos e que façam aí um grande jogo e também que o Dorival Júnior consiga aí minimizar aí os problemas e escale perfeitamente e o Corinthians consiga conquistar esse resultado. Essas foram as informações do Reis Gol para vocês aqui no canal Podcast Card Corintiano. Muito obrigado e como o Reis Gol sempre fala, vai Corinthians! Tamo junto, fiel! É nóis! Muito obrigado pelas informações, Reis Gol, do canal Manto Alvinegro. Ainda não se inscreveu no canal Manto Alvinegro no YouTube? Vai lá, Manto Alvinegro Oficial. É muito conteúdo de qualidade sobre o amor de nossas vidas, o Esporte Clube Corinthians Paulista. Como você sabe, o Card Corintiano é informação, é opinião e é análise. E por isso, Mário Vale, comentarista do Card Corintiano, traz mais detalhes da partida e sua análise precisa, como os desarmes de Romeu. Solta a voz, Mário Vale! Bom dia,
boa tarde, boa noite, boa madrugada. Se é que a gente pode dizer que tá bom, né? É bom porque tem o Corinthians, mas estão fazendo dentro do nosso Corinthians não tá muito bom, né, galera? Bem, aqui é o Mário Vale na voz. Aliás, uma voz bem prejudicada. Além dos sons naturais aí, eu vou pedir desculpa pra vocês, mas eu tô me recuperando de uma rinite aí. Quem tem sabe como é que é. Então, é bem complicado. Mas vamos lá, vamos na raça. Quando não dá pra ser na categoria, tem que ser na raça. Chama na raça do Célio Silva que vai. Grande Célio Silva. Então, vamos lá. Caras, eu não quero comentar muito esse negócio do Augusto, né? A polícia já concluiu o inquérito. O Augusto vai dar uma coletiva agora, deveria dar essa coletiva da sala da casa dele, porque não é o Corinthians que está sendo investigado, mas sim o Augusto. Mas ele, como acredita que é inocente, talvez só ele acredite nisso, ele resolveu usar, né, a Neoquímica Arena para se explicar e se justificar. E assim, eu vou reiterar, eu achei mais uma das inúmeras atrapalhadas que o Augusto cometeu na sua curta gestão à frente da presidência do Esporte Clube Corinthians Paulista. O que eu espero que ele seja afastado, não só ele, como todo mundo que participou dessa palhaçada, que eles sofram as sanções necessárias e que, se possível, não possam mais se candidatar a nada dentro do Corinthians, nada mesmo, e que isso sirva como uma mudança radical e definitiva dentro da política do nosso amado Timão, e que a partir de hoje somente pessoas decentes e interessadas e compromissadas com o bem do clube possam se candidatar para comandar o Corinthians. Isso é sonho? É. Mas quem sabe? Sonhar ainda é permitido. E eu vou me permitir sonhar. Um dia nós vamos ter uma gestão decente, qualificada, com pessoas realmente técnicas, competentes e compromissadas, né? E o nosso Corinthians sendo o gigante que ele é em todos os sentidos, né, em todas as áreas, demonstrando realmente o quão gigante ele é dentro e principalmente fora das quatro linhas. Amanhã tem jogo, Corinthians e Arena MRV, Corinthians e Atlético Mineiro. Vamos lá. Esperamos aí que depois da sofrida vitória diante do Mirassol, nosso Corinthians consiga apresentar um futebol melhor, o Dorival consiga ter ajustado um pouco mais esse time para aquilo que ele entende, né? Algumas situações aí de jogo e opções para alguns jogadores. O Manfio, da identidade corintiana, acho que pegou realmente a questão e matou a charada. Então, se você ainda, por algum motivo, não conhece ou não segue a identidade corintiana, o Manfito, o Lança, o Pucci, o Rogerinho, sigam o pessoal lá, porque é um trabalho genuíno, verdadeiro, honesto e muito apaixonado pelo nosso Corinthians, onde eles trazem realmente informações verdadeiras e que ajudam a entender o nosso timão. Então, assim, vamos ver. Eu não sei se ele vai escalar o Maicon, eu acho um erro ele escalar o Maicon, mas continuar escalando o Maicon de primeiro volante, o Ranieri de segundo, né? Tem algumas explicações ali que o Manfito conseguiu elucidar o brilhantismo de sempre, o porquê de algumas situações ali que o Dorival tem insistido, e esperar de verdade que essas coisas extra-campo não afetem, né, o mental dos jogadores,
A gente sabe que é um trabalho difícil, um trabalho hercúleo do Fabinho Soldado, mas ele vem desenvolvendo com uma competência grande aí esse trabalho de tentar blindar a mente dos jogadores para deixar eles focados só na parte que interessa, que é campo e bola, e deixar esses barulhos aí para quem tem que resolver. O Memphis está fora, a gente não tem ali acho que nenhuma surpresa na escalação. Eu acredito piamente que o Dorival vá repetir o time que jogou contra o Novo Horizontino e ganhou. E eu só espero de verdade que ele dê mais liberdade pro Coronado, deixar ele mais próximo do Yuri. Achei ele muito afastado do Yuri, e o Yuri muito isolado de todos os jogadores, né? Entendo que ele encontrou a função ideal pro Félix Torres ali, fechando a ala, não sendo um lateral nem ala, mas um zagueiro ali pela direita. Só acho que ele precisa entender que o cara para fazer aquela ala ali é o Martínez, tá? Acho que Félix Torres defendendo e o Martínez não tendo tanta preocupação defensiva pode criar um barulhinho interessante ali pelo lado direito, e pode ser por ali que a gente consiga uma brecha para uma criação de jogada ali para o Yuri concluir. Coronado, eu entendo que tem que jogar livre mesmo, não tem tanta obrigação de voltar para marcar, até porque ele nem tem essa característica. Para mim ele é um cara do penúltimo passe, né? O último passe para o centroavante poder concluir. Tem que ter mais liberdade para poder chutar gol, criar, enfim, não ficar tão preocupado assim com marcação e recomposição. Então, se tudo correr como correu, acredito que o time deva ser Hugo Souza, Mateuzinho, Félix, Ramalho, Tchoca e Angileri, ou Kaká na zaga, no lugar do Tchoca. Aí Maicon, Ranielli, eu espero o Martínez e o Coronado. Ou pode ser o Carrijo também, não sei, aí vamos ver como é que o Dorival vai entender. Aí o Coronado jogando mais à frente talvez, e o Yuri, né, de quem se espera mais uma vez consiga nos ajudar decidindo aí as jogadas. No mais, vamos aguardar aí o que vai ser dessa coletiva do Augusto, né? Eu acredito que muita coisa vai ser explicada, mas muita coisa vai ser deixada no ar, infelizmente, porque ele não tem essa característica de se explicar muito. E vamos focar nas 4 linhas e esperar que tudo se resolva da maneira menos pior aí pro nosso Corinthians, né, galera? Vocês desculpam o tom meio triste, meio cinzento, mas hoje não dá pra chegar aqui e falar que tá tudo bem, né? Fingir que tá tudo bem. Mas vamos lá, vamos torcer. Hoje à noite tem pré-jogo no Fala Muito Fiel também, outro canal parceiro nosso aí. Então quem tiver de bobeira aí puder dar uma chegada lá no canal do Fala Muito Fiel no YouTube, às 10 horas da noite, 9h30, 10 horas eles começam. Dá uma chegadinha lá, se inscreve, deixa o like, deixa a pergunta lá com o Marcelão, Diogão, Delecrode, Ricão, Rafa, Saab. O pessoal vai estar lá afiado para poder resenhar aí essa noite aí sobre tudo que está acontecendo, beleza? Se vocês gostaram, ajuda aí o canal, deixa o like, compartilha nos seus grupos de Coringão, leva o card corintiano para cada vez mais pessoas. E sempre, 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 sempre vai Corinthians. Você ouviu o Mário Vale, comentarista do card corintiano. O Timão poderá entrar em campo com Hugo Souza no gol, Félix Torres ou Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Fabrício Angileri. No meio de campo, Ranielli, André Carrillo, Breno Bidon, José Martínez e Igor Coronado. E na frente, Yuri Alberto.
Vamos agora chamar Gustavo Jonas, o homem que nem a baleia quis, comentarista do Card corintiano. Aqui é Gustavo Jonas, o homem que nem a baleia quis. Eu não sei porque que eu ri. Talvez eu esteja rindo porque no Corinthians é um carinho e uma paulada, né? Vamos pro carinho? Vamos falar de campo e bola. Mateuzinho, Rodrigo Garro e Memphis Depay talvez estejam de volta. Talvez devido ao campo sintético da nossa querida Arena MRV. Jogo esse que vai acontecer às 21 horas da capital mineira. Corinthians e Atlético Mineiro entram em campo. O Corinthians para ficar um pouquinho melhor na tabela, né? Pra gente afastar cada vez mais esse medo que todo mundo tem. Agora, todo ano o Corinthians vai cair, né? Todo ano o pessoal pensa que o Corinthians vai cair. Foi por isso que o Ramon Dias foi pro Beleléu, né? Tratava o Corinthians como um time pequeno, queria só escapar com o Corinthians. Gente, pelo amor de Deus, vamos pensar como o Corinthians. A gente é o Corinthians, a gente não tem que entrar no campeonato pensando em cair, pensando em fazer 45 pontos. Eu falei que essa era a boa notícia, hein? E o Augusto Melo, nesse momento, está na sala de imprensa da Neoquímica Arena tentando explicar para jornalistas e afins, sabe, eu não entendo. Ele já não explicou para a polícia o que ele vai entregar nesse depoimento aos jornalistas que ele já não tenha falado para a polícia. Enfim, ele tem que se justificar com a polícia. Ele não tem que usar o próprio clube para se defender. Então é isso que está acontecendo agora, né? Uma explicação, uma explanação do Augusto Melo para jornalistas e repórteres na Neoquímica Arena, na nossa sala de imprensa. E todos nós já sabemos que ele foi indiciado, né? Pela polícia. Falta catar o Ministério Público, né? Para que o trânsito possa ser julgado e ele possa ser condenado ou não. Mas, pessoal, eu acho que onde há fumaça, há fogo. Eu falei até que não ia falar de política, mas é impossível não se falar disso, né? Pô, gente, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, sabe? Eu acho que nem do Alib e nem Andrés envergonharam tanto o Corinthians quanto esse cara tá fazendo. Não sei se ele é culpado ou não, como eu disse, né? Ele tem que ser julgado e condenado, mas o Augusto Melo já fez a cotinha dele de merda, né? O primeiro contrato dele quando ele pisou no clube, ele já tem coisa errada aí por trás. Tem receptor disso, receptor daquilo, a coitada da mulher lá em Peruíbe. Então eu espero que pelo menos assim, sabe quando vem a tempestade, depois a gente espera a bonança? Eu espero que seja isso. Eu espero que isso sirva de lição, pelo menos, para os próximos cartolas que vão dirigir o Corinthians, que vão tocar esse clube gigante, maravilhoso, que não precisa de muito. Não precisa de muito, não, cara. É só você ser competente e querer fazer a coisa certa. Porra, foi um desabafo ou foi um pré-jogo? Aqui é Gustavo Jonas, o homem que nem a baleia quis. Opinião e irreverência é com Gustavo Jonas, comentarista do Card corintiano. Rola a bola agora para Samir, o Andrade, que traz sua análise para Atlético Mineiro e Corinthians. Salve, salve, Samir! Salve, salve, família corintiana, ouvintes do Card corintiano. Cá estou eu de novo, Samir, o Andrade, trazendo para vocês mais uma humilde análise de pré-jogo Atlético Mineiro e Corinthians e Atlético Mineiro. Sim, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, né, que nós teremos neste fim de semana. Um Corinthians totalmente turbulento vai para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Uma crise política sem fim que parece
tomar uma proporção gigantesca e que vai, com certeza, ocupar a mente tanto dos torcedores como dos jogadores nos próximos dias. Sim, é um Corinthians que a gente comemorou aí a classificação na Copa do Brasil, né? Aguardamos agora o sorteio para saber qual equipe nós enfrentaremos nas oitavas de final, né, desse torneio que também, além de ser um campeonato nacional, né, um torneio nacional, garante vaga direta para Libertadores, tem uma premiação muito boa. Seria interessante e importante o Corinthians, né, tentar se manter vivo e alcançar uma longevidade nessa competição, né? É um Corinthians que vem para esse jogo contra o Atlético Mineiro sabendo do possível impeachment, né, do Augusto Melo, né, e que terá um pronunciamento agora nesta tarde, sabe-se lá do que, porque ele teve muito tempo, gente, muito tempo. Eu lembro que em algumas discussões, em algumas resenhas que eu fiz com alguns torcedores, em alguns grupos de Corinthians, né, eu sempre deixei claro que eu não tenho técnico de estimação, não tenho jogador de estimação e nem dirigente de estimação. Eu não carrego nenhum deles no meu bolso, né? E assim eu só defendo se de repente, por um momento, né, em comum acordo, eles estiverem honrando o manto alvinegro sagrado. Augusto Melo teve muitas oportunidades de provar que a oposição estava errada, que as acusações eram incabíveis, mas ele foi deixando arrastar como todo bom brasileiro. E a coisa tomou uma proporção que está fugindo do controle, a ponto dele ser indiciado por 3 crimes. Sim, galera, 3 crimes. Eu não vou ficar me estendendo nessa parte, nessa esfera jurídica, porque eu sou muito, mas muito leigo no assunto, né? Prefiro ainda apurar um pouco mais a situação para eu poder estar fazendo uma resenha, uma reflexão um pouco mais assertiva. Mas o que diz respeito, por exemplo, ao time do Corinthians agora nessa situação, é muito preocupante, né? A gente teme que esse tipo de situação a qual o clube está vivendo atualmente possa afetar psicologicamente os jogadores, né? Eu não vou espantar, tá? E eu já estou adiantando aqui pro torcedor, né? Se nas próximas rodadas, os próximos jogos do Corinthians, né, a gente ter aí um rendimento muito abaixo, né? O clube muito, como que eu posso dizer, o clube sentindo muito, o time sentindo muito dentro de campo, né? Então, assim, é muito preocupante ver a que ponto está chegando a política do Corinthians, né? A que ponto está chegando, né, os bastidores, como está pegando fogo. E isso tira a perspectiva do torcedor, porque na minha humilde ideia, né, na minha esperança de ver esse Corinthians melhor, eu gostaria que agora nessa janela, né, os dirigentes e o presidente se mobilizassem para tentar trazer minimamente aí 2 ou 3 reforços pontuais, seria o ideal 4, para poder tornar o nosso time um pouco mais competitivo. Só que do jeito que as coisas estão se caminhando, né, do jeito que as coisas estão se movimentando nos bastidores do Corinthians, eu não consigo, né, ter aí uma esperança de que haverão reforços, né, porque pode paralisar tudo dentro do clube, né, essa situação. Pode deixar o clube realmente de mãos atadas, né, e a gente talvez passar aí o resto da temporada sem reforços, com esse time que
carece se qualificar, carece de jogadores para torná-lo mais competitivo, e talvez teremos aí um planejamento ou um subplanejamento sabotado exatamente pela situação a qual o clube vem enfrentando aí nos bastidores. Bom, torcedor corintiano, essa é uma análise um pouco mais chata, exatamente pelo clima que tomou conta do Parque São Jorge, né? Eu espero minimamente que o Corinthians faça uma boa partida amanhã, como eu sempre tenho torcido, apesar dos pesares, apesar do time não me motivar, do time não me inspirar, né, a de repente ter uma crença de que nós vamos trazer os 3 pontos para casa, mas que o Corinthians consiga, assim, né, se posturar aí à frente do Atlético Mineiro, acerca de nos mantermos vivos ainda no Campeonato Brasileiro. Seria interessante pelo menos vir para casa com 1 ponto, né? Mas mediante tudo isso que está envolvendo a marca Corinthians nesses últimos dias, né? Como eu disse já de antemão, não será nenhuma tragédia o time não trazer um resultado positivo. Então, assim, os torcedores, por favor, né? Agora é o momento da gente realmente ter paciência e esperar a poeira baixar para depois a gente voltar a pulsar de um Corinthians vitorioso. O que você acha, torcedor corintiano? O Corinthians vai conseguir sobreviver a mais essa crise? O Corinthians vai conseguir dar a volta por cima em tempo recorde? Será que nós teremos dias melhores? Pois é, corintiano, eu acredito que dias melhores virão, né? E que a gente possa aí, no futuro não tão distante, voltar a gritar: é campeão. Vai Corinthians. Não deixe de seguir a gente, galera, nas redes sociais. Nós estamos no Instagram com os cards dos atletas que fizeram do Corinthians o gigante de todos os gigantes, né? Ouça o nosso podcast. Nós estamos no YouTube, no Spotify e no TikTok. Vem fazer parte dessa galerinha do card corintiano que ama muito falar de Corinthians. É isso aí. Um forte abraço para vocês, um bom fim de semana e vai Corinthians! Muito obrigado, Samir, o Andrade, comentarista do card corintiano. Vamos viajar agora? Vamos direto para a terra do Tio Sam, mais precisamente a Charlotte, na Carolina do Norte, que é de onde fala Luan Rocha, o Lagartixa Albina, comentarista da Fiel. Fala aí, Lagartixa Albina, aqui de Charlotte, North Carolina, também conhecida como a Carolina do Norte. Meus amigos, sextou e acordamos com a polícia. Pois é, que coisa, hein? Que coisa. E o Augusto queria fazer uma coletiva no CT Joaquim Grava, que graças a Deus mudou para a Neoquímica, mas mesmo assim não é o local devido para discutir questões que se referem ao Augusto Melo e não ao Corinthians, o que deixou muita gente incomodada, inclusive a mim também. Mas, de acordo com a defesa do Augusto Melo, eles têm que abrir um novo inquérito, e aí essa questão fica uma questão para o advogado do Augusto Melo e a polícia e a PGR. Não adianta a gente tirar conclusões antes que a investigação seja terminada. Mas, mudando de assunto, de pato para ganso e saindo dessa questão policial, detetive, meu pai é detetive, mas o meu é despachante. Indo para o jogo, nós temos um jogo contra o Atlético Mineiro na Arena MRV. O jogo vai ser chato, mas temos novidades. Nós temos os jogadores Rodrigo Garro e Memphis relacionados para a partida de amanhã contra o nosso rival em Belo Horizonte.
Pois é, meus amigos, o que esperar? O que esperar desse jogo? Não temos médico no departamento para dar o aval se os jogadores estão bem, mas eles estão relacionados. Então, resta-nos só aguardar com a relação dos jogadores e a escalação que deve sair 1 hora antes do jogo. Corinthians saindo com um bom resultado, fica bem na tabela. E é isso que nós esperamos, um arroz e feijão, uma linguiça, carne seca, uma farofinha, para podermos nos alimentar e nos satisfazer. Um grande abraço e vai Corinthians! Relembrando, Atlético Mineiro e Corinthians se enfrentam na Arena MRV neste sábado, às 21 horas, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025, e a transmissão ficará em cargo do Sport TV e do Premier, ambos do Grupo Globo. E aí, fiel, gostou desse episódio? Então, não esquece de se inscrever no Card Corintiano no YouTube, curtir a gente no Spotify e seguir no TikTok e no Instagram. Aqui a gente vive e respira Corinthians. Um abraço a todos vocês e vai Corinthians!